Olá pessoal, a gente vai ver um pouco nesse vídeo sobre a óptica, que é uma área da física, que estuda alguns fenômenos associados à luz. Nós vamos conceituar e analisar alguns desses fenômenos que partem de alguns certos princípios. Bem, o que seria a óptica? A óptica é a parte da física responsável pelo estudo dos fenômenos associados à luz. Como falei anteriormente, ela possui fenômenos, tais como a refração, a difração, a absorção, entre outros. Esses fenômenos são atrelados a alguns princípios. Aqui estão os fenômenos: a refração, reflexão, difração, dispersão e a absorção. Refração e reflexão, neste vídeo a gente vai explicar um pouco mais a fundo, porque são fenômenos que explicam bem na prática. A difração, a dispersão e a absorção são explicados de uma maneira melhor na teoria. Já a refração e a reflexão na prática se entende melhor. Então, todos esses fenômenos partem de princípios. Quais seriam esses princípios? O princípio da propagação retilínea. O princípio da propagação retilínea ele é dado em meios homogêneos e transparentes, onde a luz se propaga em linha reta. O princípio da independência de raios de luz. Esse princípio ele se deve quando dois raios ou feixes de luz se cruzam e continuam sua trajetória individualmente. Um raio não interfere na trajetória do outro. Isso acontece em festas grandes, quando tem holofortes que iluminam o céu para chamar a atenção, né? Onde os dois feixes de luz acabam se cruzando, mas independentemente você consegue ver que nenhuma trajetória de nenhum feixe de luz mudou. O princípio da reversibilidade da luz. Esse princípio é um princípio bem interessante, onde a trajetória que é seguida pela luz, né, em um certo sentido, é a mesma quando o raio troca de sentido no percurso. Né? Quando você vê uma pessoa pelo espelho, é como se a trajetória seguida pelo seu olho bate naquele espelho e vê aquela outra pessoa. E essa pessoa, quando faz o mesmo que você, quando ela olha para o espelho, é como se a trajetória do feixe luminoso fosse o mesmo. Então a trajetória ela vai em um mesmo sentido. Pois bem, a partir desses princípios e desses fenômenos, vamos explicar os primeiros fenômenos, que o primeiro fenômeno seria a refração. As leis da óptica. As leis da refração. A primeira lei da refração diz que o raio incidente, o raio refratado e a reta normal ao ponto normal de incidência estão contidos no mesmo plano, ou seja, elas são coplanares. A segunda lei da refração é utilizada para calcular o desvio dos raios de luz ao mudarem de meio. Como assim? Vamos ver um pouco na prática. Este raio amarelo, vamos chamar ele de raio incidente. Este feixe luminoso em amarelo, vindo de cima até esse meio, vamos chamá-lo de raio incidente. Para fins de nomenclatura, essa linha entre o meio 1 e o meio 2, nós vamos chamá-lo de dióptro. Esse raio incidente, vamos chamá-lo de raio 1, incide ao meio, no dióptro, e ele sofre uma refratação. Então, esse segundo raio, em amarelo, sem ser o pontilhado, vamos chamá-lo de raio refratado. Para cálculos do raio incidente e do raio refratado, nós fazemos o cálculo em ângulos. O ângulo ele se dá ao raio refratado a essa linha pontilhada preta, que vamos chamá-la de reta normal. Esse ângulo formado pelo raio incidente, nós vamos chamá-lo de ângulo de incidência, onde você vai fazer o cálculo com uma formulazinha que eu vou apresentar mais na frente para vocês. Um detalhe sobre o raio incidente é que se ele for propagado em cima da reta normal, o seu ângulo de incidência vai ser igual a zero. Vamos supor que esse raio que está incidindo aqui em amarelo, o ângulo seja de 30 graus. Existe uma relação matemática, que é a relação de Snell-Descartes, que relaciona os índices de refração
os meios 1 e 2 com esses ângulos. A relação de Snell-Descartes explica o seguinte, que o índice do meio A ou do meio 1 é multiplicado pelo seno do ângulo do raio incidente. E essa multiplicação, essa relação é igual ao índice de B multiplicado pelo seno do ângulo do raio refratado. Como que se utiliza essa relação na forma prática? Bem, nessa questão ele quer descobrir o índice de B. Ele nos dá o índice de A, que é igual a 2, o seno de 37 e o seno de 53. Lembrando que a reta normal junto com o dióptro formam um ângulo de 90 graus. Então vamos completar esse ângulo aqui. Um ângulo de 53 graus. Para fechar 90 nesse ângulo só faltam 37 graus. E aqui nesse ângulo de 37, logo faltarão 53. Essa visão é muito importante para que você possa resolver as questões. E logo se utiliza a fórmula. Utilizando a fórmula, o índice de A multiplicado pelo seno do ângulo, lembrando, o que interessa é o ângulo entre o raio incidente e a reta normal. Esse ângulo que você não considera. Então, é o seno de 37, que é igual ao índice de B, que é o que você vai querer saber, multiplicado pelo seno do ângulo do raio refratado em relação à reta normal. Seria 53. O índice de A. O índice de A ele dá na questão que é 2 multiplicado pelo seno de 37, que ele fala que é 0,60, é igual ao índice de B, que é o que eu quero descobrir, multiplicado pelo seno de 53, que é 0,8 ou 80. Então eu tenho 0,60 de um lado, ou 0,6, e 0,8 do outro. Então eu posso multiplicar isso por 10. Então, essa multiplicação daria 12, que seria igual a N de B, 8. Logo, o N de B seria 12 dividido por 8. E o índice de B seria 1,5. Sobre as leis da reflexão. Primeira lei da reflexão. O raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares, ou seja, também pertencem ao mesmo plano. E a segunda lei diz que o ângulo refletido é igual ao ângulo de incidência. Então, diferente da refratação, a reflexão ela possui o mesmo ângulo. Independente do feixe luminoso, o ângulo de incidência será o mesmo. Neste exemplo, a gente vê o raio de incidência em uma direção, a reta normal de referência. Você vê que na refratação, o que acontece? O raio sofre um desvio e o ângulo diminui ou também pode aumentar, dependendo de qual meio é mais refringente. Já na reflexão, o raio incide e posteriormente tem o mesmo ângulo de incidência. Então, este ângulo I, supondo que seja 30 graus,
o ângulo do raio refletido, consequentemente, também será 30 graus. Bem, sobre a reflexão, é mais simples. Aqui nessa questão, ele quer saber o ângulo de alfa e o ângulo de beta. Vamos descobrir primeiro o ângulo de alfa. Bem, primeiro eu tenho que ter a noção da mesma da refratação, que a reta normal ela forma junto com o dióptro um ângulo de 90 graus. Logo, se esse ângulo entre o raio de incidência e o dióptro é 40 graus, aqui só me restam 50 graus para ser 90. Então, alfa é igual a 90 graus menos os 40 que eu já tenho. Logo, alfa será igual a 50 graus. E na teoria, na reflexão, ele já diz que o ângulo formado pelo raio incidente é o mesmo ângulo formado pelo raio refratado. Se o ângulo de incidência do raio que incide em relação ao dióptro é 40 graus, logo beta também vai ser 40 graus. Essa é a teoria sobre a reflexão e é assim que se resolve uma questão na prática, uma questão muito simples, mas com o conceito da reflexão. Então esse foi um vídeo bem curto, né? Explicando apenas as partes importantes que a gente queria ver sobre os fenômenos que a gente especificou, que eu especifiquei, que foi especificado nessa explicação foram refração e reflexão, difração, dispersão e absorção. Ficarão para os próximos vídeos. Então, muito obrigado e bons estudos.